Muito bem, meus queridos, muito bom dia mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindo a todos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. É muito bom estar aqui conosco, estamos juntos, começando, iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso seja constante com todos vocês, preparando-nos, ajudando-nos, fortalecendo-nos a estarmos de pé para os dias difíceis que estão diante de nós. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E para começar a nossa jornada de hoje, eu quero convidar a minha irmã Francisca. Francisca, lá do Rio Grande do Norte. Bom dia, irmã Francisca. Abra seu áudio aí, dê um bom dia feliz para esse povo. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã Francisca. Deus abençoe ricamente a sua vida, viu? Amém. É uma alegria tê-la aqui conosco. A irmã Francisca é convidada da irmã Zilma. E Zilma, tem notícia da irmã Zilma, Francisca? Tenho não, viu? Porque ela agora parece que está mais reservada, não está falando muito. É. Ok, minha irmã. Irmã Que Francisca, Deus cuide oi, não. dela. Como tem cuidado, né? Deus está cuidando de fato. Irmã Francisca, consagra este grupo em oração nesse momento. Apresente o nosso grupo para começarmos a nossa reunião de hoje. É. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, estamos aqui, meu Pai, para dar início a essa reunião, pedindo a sua presença no meio de nós. Grata ao Senhor por mais um amanhecer que o Senhor está nos concedendo. E aqui, meu Senhor, entrego cada uma dessas pessoas aos teus pés, pedindo ao Senhor que dê sabedoria e entendimento a cada um de nós para entender tudo que vai ser passado nessa reunião, que seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado por cada momento que nós tivemos e vamos ter nesse dia inteiro, que o Senhor esteja presente conosco em tudo que nós vamos fazer, seja no andar, no falar, no vestir, no comer, que o Senhor esteja presente conosco, Pai, nos guiando esse dia inteiro. Que o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós, nos dando a tua paz, o amor e a alegria nesse dia de hoje. Pai querido do céu, nós também te pedimos pelo nosso próximo, que o Senhor abençoe e dê sabedoria, para que seja entendida toda a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amiga. Deus te abençoe. Continue te abençoando, viu? Um abraço. Vamos louvar esse Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Onde é que está? Aqui. Vamos cantar essa linda canção. Eu gosto muito dessa música, né? Espero que você também aproveite com alegria esse lindo louvor por toda a minha vida. Eu tenho vontade de cantar essa música, mas não é minha praia, né? Eu sou desafinado mesmo. Vamos ouvir essa linda canção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento
Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Desse Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Robson, amigo, bom dia, abra seu áudio. Homem de Deus. Bom dia, Mário. Bom dia, Robson. Bom dia a Você, todos. você é uma potência, viu? Você é uma potência. Quero convidar também a minha irmã Marta. Amém. Marta, bom dia, amiga. Pode abrir seu áudio. Bom dia. Abrir, fechou, foi? Pode abrir de novo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como você está, amiga? Graças a Deus estou bem. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar também minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Como estamos? Bem, Então, Deus seja louvado, né? E o que não está vai ficar. hoje tá melhor a estrada. É mesmo? Sabia disso, não. Gente, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? Robson, amigo, apresente a Deus o nosso clamor, a maior necessidade dos filhos de Deus nessa terra, que é o batismo do Espírito Santo, a chuva serútil. Irmã Marta, apresente a Deus os pedidos do varal que ali estão. São muitos os pedidos, muitas petições. Irmã Lúcia, apresente diante de Deus o projeto Crescendo em Graça, que estamos vivendo nesse período agora, né? Interceda para que muitas famílias, através desse projeto Crescendo em Graça, se aproxime mais e mais do Senhor, tá bom? Começando com Robson, depois a irmã Marta, depois a irmã Lúcia.
bondoso e eterno Deus. Graças te damos, ó Pai, por essa madrugada, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, pedindo a ti, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados, a tua presença no meio de nós, Senhor, trazendo aquilo que nós mais precisamos na face dessa terra, que é o batido do teu Espírito Santo sobre cada telinha aqui representada, Deus, cada um de nós, sobre os teus filhos na face dessa terra. É a tua igreja, Senhor. E ela, meu Pai, é confiante nessa promessa de que o teu Espírito será derramado sobre a tua igreja, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, para que testemunhamos do amor, da bondade e da justiça de um Deus que virá reinar sobre essa terra. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que a tua luz, que o teu Espírito complete o que houver de completo em nossas vidas. Essa é a nossa oração e fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, queremos consagrar as vidas de cada um aqui representado. Cada família, Senhor, que clama nesta hora. Queremos consagrar cada pedido que já foi mencionado nesse grupo, e aqueles que estão nos nossos corações, Senhor, que só o Senhor conhece. Por favor, meu Deus, meu querido Deus, Espírito Santo, dá uma resposta para cada um. Representando os enfermos, nós pedimos por Nayane. Ela já está bem melhor, Senhor, mas nós queremos lhe pedir que continue cuidando da tua filha. Queremos lhe pedir também, Senhor, representando as pessoas que precisam de transformação, que precisam de um toque, Senhor, do Senhor, muito especial, o Júnior, Senhor. Por favor, fica com esse jovem, transforma a vida dele, meu Deus. Os pedidos pelas famílias, Senhor, pelos que estão desempregados, os nossos irmãos queridos, nós te pedimos e te agradecemos, porque temos a certeza que está em boas mãos e o Senhor responderá de acordo à sua vontade. Cuida de nós nesse dia, por favor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em continuação à prece dos teus filhos, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo dom da vida, pelas bênçãos que tu tem derramado sobre nós. Em especial, Senhor, nós queremos te apresentar o projeto Crescendo em Graça, Pai. Que pessoas, famílias, eles possam se render a ti, Pai. E no coração dele, a graça e a misericórdia cresçam cada dia. Que esse projeto, Senhor, que nasceu no teu coração, seja, Senhor, cada dia crescendo na misericórdia e mostrando a outros que há um Deus que os ama, há um Deus que quer salvar cada um deles. Obrigado pelo teu cuidado, abençoa cada um de nós aqui e nos dá o teu poder, que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus queridos. Deus continue cuidando e abençoando ricamente a vida de todos vocês. Um abraço a todos vocês, viu? Deus abençoe. E agora nós vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para, junto com alguém, também apresentar sua petição. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Aproveite esses 10 minutos, tá bom? Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta à sala principal. Espero em Deus que você tenha aproveitado aí esses momentos a sós com seu irmão em oração. Sem mais delongas, eu quero convidar neste momento a nossa querida irmã Angélica Damasceno. Pastor Robson está aqui conosco. Um grande abraço. Dá um bom dia aí, Pastor Robson, para esse povo, tuas ovelhas. Bom dia, meu amigo.
Glória a Deus, estamos juntos. Bom dia, meu povo. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos Amém. aqui aí na batalha, né? Buscando aí a presença do Senhor em nossa vida para Amém. a atividade. É sempre bom vê-lo por Alegria. aqui, pastor. É sempre bom vê-lo por aqui, Conseguiu viu? resolver aquela situação lá, Mário? Da técnica? Conseguimos. Pronto, graças a Deus. Que bom. A gente reiniciou o programa e voltou ao normal. Louvado seja Deus. Bênção. Deus Bênção, abençoe, meu Jeová. pastor. É muito bom tê-lo Alegria, aqui com amigo. a gente, viu? Tamo junto. Angélica Damasceno, muito bom dia. Como é que você está? Quero agradecer pela sua presença, por aceitar o convite. Que o Espírito Santo te use como sempre tem te usado. Aqui estamos nós para nos alimentar da palavra do Senhor. Fica à vontade, Angélica. Amém, bom dia. Eu gosto muito quando eu vejo o pastor Robson aí também. Pastor Robson, bom dia, irmãos, que eu disse bom dia antes, mas alguns chegaram depois. Pastor, se você quiser trazer a mensagem, nós ficamos felizes, viu? Ficamos muito felizes se você quiser trazer a mensagem para nós, e eu guardo para a próxima. Não, segunda-feira já fui eu, então hoje é você. Então Deus pronto, já tá bom. preparou aí certinho e foi. Eu também preciso receber. Amém, Eu também amém, preciso ser amém. alimentado, Angélica. Então que Deus te use Pronto, nesta manhã. amém, amém. Muito bem. Eu estava estudando, voltando a estudar, né, uma lição há 9 anos atrás, muito boa, por sinal. Essa lição, ela falava sobre, lição da Escola Sabatina, ela falava sobre o Espírito Santo e a espiritualidade, né? Eu considero essa uma das melhores lições que nós já tivemos, porque trouxe para nós, assim, um fortalecimento, uma luz grande sobre a nossa necessidade da busca realmente do Espírito Santo e a importância dele para a nossa caminhada espiritual. E é a questão do fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo. Quando nós reconhecemos que a nossa formação espiritual, ela tem que passar pelo estudo da Bíblia e pelo lugar que damos ao Espírito Santo para ele transformar o nosso caráter, é fundamental para o nosso crescimento. E aí, falando sobre o fruto do Espírito Santo, a gente se pergunta, né? Deus leva a gente a se perguntar como é que anda a nossa vida, até aqui, o que tem acontecido, como é que eu estou, como é que você está. Se alguém, aí tem uma pergunta que foi feita na lição, se alguém com ânimo exaltado fala uma palavra rude e você responde com amor, bondade, paciência e domínio próprio, qual é a consequência disso para você, né? É muito difícil a gente receber uma resposta grosseira e às vezes a gente permanecer amável, mas é possível. É difícil, mas é possível, né? Como é que você se sente quando não manifesta o fruto do Espírito em circunstâncias difíceis? Acho que não tem um cristão que se sinta bem quando responde grosseiramente a alguém, quando tem uma atitude agressiva com alguém, quando tem uma atitude contrária, na verdade, é o que a gente aprende todos os dias, né? Então, estudando sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo realmente, a importância do Espírito Santo para a condução da nossa vida. Quero se nós precisamos, se nós buscamos, né, buscar o Senhor, quando Ele chama a gente para buscar a Ele, é porque a gente precisa encontrar com Ele realmente, todos os dias. Não tem como passar um dia sem encontrar com Deus e ter um dia frutífero, um dia positivo. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia diz no verso 22, vamos orar, né? Querido Deus e Pai, tua santa palavra está aberta, Senhor Deus. Ela tem trazido para nós a restauração
que nós precisamos, a motivação que nós precisamos para caminhar todos os dias ao teu lado. E neste momento, ela está aberta diante da tua igreja da madrugada. Que o Espírito Santo venha falar profundamente ao nosso coração. E não só falar, que ele nos ajude a permitir que ele restaure em nós o teu caráter, transforme a nossa vida e nos dê um dia abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando a gente lê essa passagem, será que a gente consegue se ver? Como é que estamos nós, né? Porque todos os dias nós precisamos ser renovados, todos os dias nós precisamos ser renovados. Junto com essa passagem, também, nós vamos estudar João no capítulo 15. João no capítulo 15, no verso 1, a Bíblia diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então, a videira é a árvore, né? Jesus é a árvore. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. No verso 4, a Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, nós somos o ramo. Então, Jesus é a árvore, nós somos o ramo dessa árvore. O ramo precisa permanecer na árvore para poder dar fruto, né? E o verso 8 complementa: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bom, acabamos de estudar o fruto que Deus quer que nós realmente demos todos os dias, né? Produzamos, Ele que produz em nós. Esse fruto tem que transparecer na nossa vida todos os dias. O fruto do Espírito é a verdadeira essência da vida cristã. Ou seja, no momento que eu aceitei a Cristo na minha vida, eu preciso ser transformada todos os dias para produzir esses frutos que eles é a verdadeira essência da vida cristã. Às vezes a pessoa olha para você e diz: você nem falou, a pessoa vai dizer: você é um cristão, né? Tem alguma coisa que demonstra isso? Você é um cristão? Ou de repente você vai dizer: eu sou um cristão, a pessoa vai dizer: nem parece, né? O que parece você ser um cristão e o que é que não parece? É justamente essa essência que é transmitida, né, através do poder do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito mostra como uma pessoa vive para Deus. Então, quando eu vivo realmente, verdadeiramente para Deus, conectado com Ele através da Bíblia, o fruto do Espírito mostra isso. As pessoas vão olhar para mim, elas vão perceber que eu vivo para Deus. O fruto do Espírito ele não é conquistado pelo esforço da gente. O único esforço que eu faço é buscar na palavra de Deus a transformação para a minha vida, né? Ele não é fabricado por nós. Ele cresce a partir de um relacionamento que nós acabamos de ver aqui. Um relacionamento com Cristo, né? A videira. Eu, na condição de ramo, tenho que permanecer em todo o tempo ligada à videira. Você tem que permanecer ligado à videira todos os dias, como um ramo que produza frutos. Então, o primeiro segredo para produzirmos verdadeiro fruto cristão é permanecer em Cristo. Sem Ele, não somos capazes de produzir o autêntico fruto espiritual. O fruto do Espírito é resultado da vida de Cristo em nós. Cristo vive em nós. Ele quer viver em nós. Ele precisa viver em nós. E é bom. É bom quando a gente busca em Deus a palavra dele e a gente busca realmente essa permanência, a gente se sente bem demais como cristãos. Cristo vivendo em nós. A nossa responsabilidade é só uma: permanecer em
Cristo. Quando Cristo habitar em nosso pensamento, ele será visível em nossas ações. Nós somos seres humanos. Ali em Gálatas 5 também fala sobre a questão do fruto da carne, né? O que a carne produz. Nós também, se a gente não permanecer em Cristo, vai ser visível o que é que vai produzir em nossa vida. E aí ele diz, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus produzido pelo Espírito Santo. E aqui em Mateus 7, nos versos 17 e 18, tem algo que nós precisamos todos os dias também estar cientes. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Então, nós não queremos realmente produzir em nós frutos ruins, porque nós pertencemos a uma árvore boa, né? A nossa árvore é Cristo. Então, se Cristo ele for visível nos meus pensamentos, as minhas ações serão de bons frutos. E aqui vamos falar desses frutos, né? Ou de cada fruto que produz realmente, de cada é, característica que produz esse fruto. Nós vamos falar aqui primeiro, o primeiro fruto é a base de todos os outros frutos, né? O primeiro fruto é o fruto do amor. E é interessante o que é que a lição naquela época dizia, né? O amor é o que apropriadamente dirige e coroa as várias características do fruto do Espírito. O amor permeia todo o fruto. Em certo sentido, todas as outras características listadas podem ser vistas como aspecto do amor. Visto que Deus é amor, a maior virtude cristã é o amor. Muito se fala nos púlpitos, né? Muito se fala sobre o amor. É fácil falar sobre o amor. Difícil é demonstrar, né? Difícil é viver. É, como diz o pastor, é simples, né? É simples, parece simples, mas não é fácil, né? Porque não é algo produzido por nós, é algo produzido por Deus quando nós permitimos. E às vezes nós não permitimos que Deus ele faça a obra em nós. Então, Deus ele está chamando a gente todos os dias através da Bíblia, para a gente permitir que ele faça a obra em nós, porque ele conhece a gente. Ele conhece cada um de nós. E nós também nos conhecemos, nós sabemos que não tem condições de nós realmente demonstrarmos esse amor que Deus deseja, se não for por intermédio do Espírito Santo. O amor de Deus é o fundamento e a fonte de todas as outras bondades. Ele diz mais, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Esses anos todos aqui, antigamente era todas as madrugadas, hoje é nas segundas, quartas e sextas, mas na nossa vida pessoal, nós precisamos todos os dias buscar no Espírito Santo o poder para essa transformação na nossa vida. É muito mais do que um sentimento humano, esse amor. Ele não pode ser produzido por esforços humanos. É o resultado de permanecermos em Cristo. Esse amor é generoso e imerecido. Ele é generoso e imerecido. Somente ele tem poder de transformar. O amor tem poder de unir, até mesmo quem era inimigo, né? Então, o amor que é o fruto do Espírito Santo é algo que eu preciso buscar todos os dias, esse poder de Deus, para que o Espírito Santo derrame esse amor no meu coração. Todos os dias eu preciso orar a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor derrame esse amor no meu coração. E Cristo derrama. Quando nós buscamos, não é pedir e dá-se-vos-á. Quando eu busco o Espírito Santo para derramar esse amor no meu coração, ele vem fazer a obra. Agora é diariamente. Depois em alegria, né? A Bíblia diz, em Romanos 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. O que alegria é essa? É a reação do amor às bênçãos de Deus.
percebe? As pessoas pensam que ser alegre é você viver sorrindo o tempo todo. Nem sempre. Nem sempre você vai sorrir, às vezes você tem problemas, mas você, mesmo nos seus problemas, você reage com essa alegria através do amor às bênçãos de Deus. Nós somos pessoas abençoadas. Vocês estão aí, eu estou aqui. O povo de Deus é um povo abençoado. É por isso que nós somos alegres. Alegres em Deus, né? Aí ele diz mais: a alegria é a grande, é a reação, a misericórdia de Deus e ao perdão de Deus. Eu e você não merecíamos as misericórdias que já se renovaram hoje. Eu e você não merecíamos o perdão, mas Deus, no infinito amor dele, ele nos deu, nos concedeu esse perdão e mais uma vez renovou as misericórdias dele na nossa vida. Hoje nós temos problemas, temos, mas nós estamos alegres porque nós estamos vivos em Deus. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Essa alegria que me faz reagir agradecendo as bênçãos de Deus, essa alegria é um fruto do Espírito Santo. Não é alegria segundo o mundo, é alegria segundo Deus, né? E essa paz que tanto buscamos, a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa paz. A paz, a lição dizia assim, a paz dura mais do que a alegria. A paz vem como resultado da justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, irmãos, a gente deitar à noite e dormir. A Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque nós estamos nas mãos de um Deus maravilhoso. Nós sabemos o Deus a quem servimos. Quando vamos deitar, se disser, perdão, meu Deus, por todo o mal de hoje que possa ter causado, eu te pertenço, e louvo o teu nome que eu te pertenço, a minha vida está em tuas mãos, não tem coisa melhor do que sentir a paz de uma vida nas mãos de Deus, né? Então, esse cuidado que Deus tem por nós, ele traz paz. Quando estamos em paz com Deus, o Espírito Santo nos leva a ser pacíficos e pacientes com outras pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, né? Você não vai ser pacificador se você não tiver paz no seu coração. Percebe? Então, a paz é um fruto do Espírito Santo. E aí vem a paciência, né? Paciência não é uma característica predominante nossa. Ao contrário, nós temos facilidade de perder a paciência. Se nós não estivermos guiados pelo Espírito Santo, facilmente nós perdemos a paciência. Porém, ter paciência significa tolerar, ser tolerante. Uma das características do ser humano é a intolerância. E às vezes, Márcio está dizendo o que eu pedi, né, Márcio? E às vezes nós temos prazer em dizer, eu sou intolerante com isso, eu sou intolerante com aquilo. Gente, a paciência, a tolerância, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, né? Aí ele diz, ter paciência significa tolerar pessoas ou circunstâncias, mesmo quando as coisas não correm bem. E mesmo quando as coisas não correm bem, nós não estamos sozinhos. Às vezes nós somos impacientes, porque achamos, às vezes, que parece que nós estamos sozinhos. Ficamos angustiados, reagimos de forma impaciente. Mas a gente precisa lembrar, não estou só. O Espírito Santo está aqui comigo. Eu já pedi a Ele para estar comigo hoje durante o dia. Eu preciso entender que Ele continua comigo. Ele não só continua comigo, Ele continua em mim. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco e em nós. E o Espírito Santo em nós, ele nos derrama amor no nosso coração, ele nos dá paz, ele nos dá alegria, ele nos dá paciência. Aí vem a questão da bondade, né? A bondade. Bondade é uma palavra utilizada para descrever a forma como Deus trata a gente, né? Deus é bondoso o tempo todo com a gente. Se Deus não fosse bondoso com a gente, o que seria de nós, né? A bondade descreve nossa maneira também de tratar pessoas quando elas falham. É outro problema que nós temos. Nós temos dificuldade de ser bondosos
com as pessoas que nós achamos que falharam. Agora, vocês imaginem, por exemplo, se Deus fosse severo na hora de lidar com os nossos erros. O que seria de nós se faltasse bondade em Deus em relação a nós? Então, a bondade também é um fruto do Espírito Santo. Talvez nada seja mais prejudicial a um testemunho cristão e a um ministério cristão do que dureza e crueldade. Muitas vezes esquecemos esse detalhe e somos duros com as falhas das pessoas, né? Não custa nada ser bondoso. Nada, não custa nada ser bondoso. E quando nós somos bondosos, pessoas abrem a porta do coração para nós e podem abrir a porta do coração para Deus. Se como uma pessoa cristã, uma pessoa que todos os dias busca o Espírito Santo, todos os dias busca o batismo do Espírito Santo, se a gente entender que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo está conosco, está em nós, se nós não formos duros com pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento que nós temos de Jesus, fica mais fácil de falar de Jesus para elas. Elas podem abrir o coração para Jesus através das nossas atitudes de bondade com ela. Às vezes as pessoas podem até ser repreendidas, mas se são repreendidas com amor, demonstração de bondade, elas têm mais possibilidade de abrir o coração para Deus. Então, o que é bondade? Bondade é amor em ação. A bondade que cresce como fruto do Espírito inclui também obras e atos bondosos. Ela é demonstrada em ações práticas de amor. Aí, quando a gente vai falando sobre isso, eu reflito aqui, você reflete aí, como é que está a nossa vida cristã, a nossa caminhada, né? Como é que o Espírito Santo está agindo em nós? Nós temos permitido que ele faça tudo isso, toda essa transformação em nós? A fidelidade, né? E a questão da fidelidade? O que está em consideração aqui é a fidelidade de caráter e de conduta. Fidelidade de caráter e de conduta produzida pelo Espírito Santo. O que significa fidelidade? Integridade, confiabilidade. Jó era íntegro e reto diante de Deus. Ou seja, aquele homem era fiel a Deus, ele tinha essa característica marcante, que deve ser marcante na vida de um ser humano e principalmente na vida de um cristão. A fidelidade é também uma característica de Jesus Cristo, chamado a testemunha fiel e verdadeira. São as características de Cristo que nós buscamos todos os dias. A característica de Deus Pai, que cumpre suas promessas e é fiel no que faz. Nós vemos muitas vezes nas estradas, naquelas plaquinhas de carro, Deus é fiel, né? Reconhecemos essa fidelidade, imitamos, buscamos orar para imitar essa fidelidade, né? Em nossa fidelidade, nós refletimos a imagem de Deus todos os dias. Não são os grandes resultados que obtemos. Preste atenção no que a Ken White diz. Não são os grandes resultados que obtemos, mas os motivos que nos levam à ação, o que pesa à vista de Deus. Os motivos que me levam a agir, é isso que pesa à vista de Deus. Deus preza a bondade e a fidelidade mais do que a grandeza da obra realizada. Olha que pensamento está em Testemunhos para a Igreja. Deus preza a bondade e a fidelidade mais do que a grandeza da obra realizada. Então, os meus motivos, meus irmãos, os nossos motivos, eles são muito importantes para Deus. E os dois últimos aqui, mansidão e domínio próprio, né? Mansidão, no ponto de vista humano, mundano, ele significa fraqueza. Mas do ponto de vista divino, não. Do ponto de vista divino, ele não é covardia, não é falta de liderança. Ao contrário, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Imaginem vocês o que seria liderar aquela multidão de pessoas se ele fosse um homem sem o Espírito Santo, né? Sem esse fruto do Espírito Santo. Impossível. É impossível. A mansidão é uma característica fundamental no nosso relacionamento com as pessoas.
Pessoas mansas não são escandalosas, não são briguentas, não são egoístas nem são agressivas. Em vez disso, servem com o espírito manso. Mansidão pode ser expressão exterior de fé e confiança interior, não no próprio eu, mas no poder de Deus que atua em nós. A nossa tendência não é ser mansos, mas o poder de Deus nos torna mansos. Se nós quisermos ser mansos, todos os dias vamos buscar o poder de Deus. Quando eu saio daqui do meu quarto, eu tenho vaga ideia do que eu posso enfrentar durante o dia, mas eu não tenho ideia de tudo que eu posso enfrentar. Então eu devo realmente pedir a Deus, né, que me derrame em mim cada fruto dele, plante dentro do meu coração cada fruto. E essa mansidão é fundamental, porque eu vou lidar diretamente com pessoas durante todo o dia, certo? Muitas vezes espalhafatosos, impetuosos e autoconfiantes encobrem sua insegurança e seus medos. Então, vamos pedir a Deus, porque a mansidão pode ser expressa exterior, a expressão exterior de fé e confiança interior, não no próprio eu, mas no poder de Deus que atua em mim, no poder de Deus que atua em você. Vamos pedir a Deus para ser mansos. Não vamos nos orgulhar de jeito nenhum, de nenhuma palavra, de nenhuma atitude que tornou a situação desconfortável. A gente deve agradecer a Deus todas as vezes que Deus operou em nós e nós somos semelhantes a Ele. E, finalmente, o domínio próprio, né? O domínio próprio é o último aspecto do fruto do Espírito Santo, temperança ou domínio próprio. Nesse ponto, todos nós precisamos ter muito cuidado, pois quem não luta em uma área ou outra com o autocontrole, né? Só Deus, ele pode realmente restaurar em nós um controle, esse autocontrole que nós precisamos. Antes que se possa governar uma cidade, uma comunidade ou liderar uma igreja, é preciso ser capaz de controlar o próprio espírito. A verdadeira temperança não é somente ter controle sobre comida e bebida, mas sobre cada aspecto da vida. Eu gostaria de encerrar aqui fazendo um resumo rápido disso que nós estudamos, né? Quando ele fala que o amor é a maior motivação para obedecer e servir. O amor de Deus por nós é transformador. Somos transformados quando compreendemos seu amor. Quando eu compreendo o amor de Deus, eu permito que ele me transforme. Ao receber esse amor, somos capazes de amar. Coisa mais difícil é amar, irmãos. Só é possível amar de verdade quando recebemos o amor de Deus em nosso coração. Quando amamos a Deus, somos habilitados a amar as pessoas. Separado de Deus, o coração humano é naturalmente egoísta e incapaz de amar genuinamente. Quando passamos tempo contemplando o amor de Deus revelado em Cristo, somos transformados. Andar no Espírito, segundo Gálatas 5:25, Deus pede para nós andarmos no Espírito, é fixar a mente em Jesus, é permanecer nele, é passar tempo com ele. Ao priorizarmos nosso relacionamento com Cristo, seu amor fluirá em nosso coração e manifestaremos o fruto do Espírito em nossa vida. Ellen White, ela diz assim: quando conhecermos a Deus, como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará detestável para nós. Então, Deus, através dela, ele chama a gente para conhecer a Ele. Temos estudado isso ultimamente muito, né? Sobre conhecer a Deus. Deus quer que a gente conheça Ele. Deus quer que a gente seja transformado por Ele. Deus quer representantes dele aqui na Terra. E nós só podemos representar bem a Deus se nós conhecermos a Deus através do Espírito Santo. Então, essa busca diária deve ser realmente muito importante para nós, valorizada por nós. Precisamos realmente do batismo do Espírito Santo. Precisamos da condução do Espírito Santo. Precisamos orar para que Ele implante em nós esse fruto. Precisamos orar para que nós permaneçamos em Cristo. E precisamos não só orar, mas agir também. O Espírito Santo, ele nos dá condições de agir. Não tem como agir sem Ele.
essa ação de permanecer na videira só por intermédio dele. Alguns já estudaram a Bíblia, outros vão estudar daqui a pouco. Vamos continuar, falta pouquinho tempo. Tudo que nós queremos é ser cada dia melhores, representando melhor o caráter de Jesus aqui na terra. Que Deus nos dê um dia abençoado, que o Espírito Santo que renovou em nós o desejo de estar na presença de Deus, hoje ele continue renovando e transformando a nossa vida. E que ao sairmos para o nosso dia hoje, possamos sair representando Deus através do fruto do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Só em Deus que tu podes realmente encontrar esperança, alegria e certeza no amanhã. Sendo o mundo perigoso, é difícil caminhar, mas tu estarás seguro só em Deus. Só em Deus toda aflição cessará então. Sem sua vida algum dia tudo parecer em vão. Não te esqueças que existe uma única saída e tu estarás seguro só em Deus. Se estás longe do amor do Pai, sem forças para vencer, deves orar e suplicar, que seu amor vai te encontrar. Só em Deus há um caminho claro para prosseguir. Só em Deus a vitória certa tu alcançarás. E olhando para Ele, confiante em seu poder, sempre estará seguro só em Deus. Só em Deus que tu podes realmente encontrar esperança, alegria e certeza no amanhã. Sendo o mundo perigoso, é difícil caminhar, mas tu estarás seguro só em Deus. Angélica, muito obrigado por ter nos trazido nessa manhã o pão da vida, né? A palavra. Se nós pararmos e avaliarmos bem, com cuidado, se a gente for honesto conosco mesmo, sem o Espírito Santo, nenhum desses frutos é possível. Somente através do Espírito Santo. Muito obrigado, Angélica. Deus continue te usando, te capacitando, e Amém. que nós, pelo agir do Espírito, possamos viver a palavra que nós ouvimos nessa madrugada. E aqui nós Amém. chegamos ao final dessa jornada de hoje, agradecendo a Deus pelas bênçãos desses primeiros momentos aqui na madrugada com Deus. Começar o dia com Deus é muito bom, porque com certeza chegaremos ao final com Ele também. Angélica, as suas Amém. considerações finais e a sua oração, amiga. Amém. Amém. O fruto do Espírito não é um traço natural de caráter do ser humano. O resultado de permanecer em Jesus é mudança sobrenatural na vida do cristão. O fruto do Espírito é a evidência de que temos um relacionamento profundo com Cristo. Árvores saudáveis produzem frutos saudáveis em abundância. É isso que Deus quer que a gente produza. Frutos saudáveis na nossa vida. E as pessoas ao nosso redor, elas vão ficar impactadas. Que hoje a gente possa impactar pessoas
com o fruto do Espírito transbordando de nós, tá bom? Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a tua palavra ao nosso alcance. Nós temos o Espírito Santo disposto a transformar a nossa vida, a restaurar o nosso caráter, a nos ajudar a realmente vivermos uma vida santificada, uma vida transformada, uma vida restaurada. Pedimos a tua bênção, querido Deus, sobre nós neste dia e durante nossa vida. Que possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando ele indicar o caminho, que a gente siga o caminho que ele indica. Que ele realmente seja aquele que conduz cada passo nosso. E que cada passo que ele conduz em direção ao céu seja realmente uma demonstração de alegria na nossa vida e de regozijo. Nós temos aqui um grupo que todos os dias que tem esse encontro deseja permanecer na tua presença. Esse grupo busca o batismo do Espírito Santo. Cada membro desse grupo entenda, sozinhos nós não podemos fazer nada, mas o Senhor faz em nós, porque o Senhor não está só conosco, o Senhor está em nós, o Senhor quer que a gente entenda isso todos os dias. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está em nós. Querido Pai, que o Espírito Santo realmente nos transforme. Que o Senhor nos batize hoje, mais uma vez, com o batismo do Espírito Santo. Que ao sairmos para a nossa vida hoje, possamos demonstrar o Deus a quem servimos. Que possamos impactar através disso a vida das pessoas da nossa casa e também que tivermos contato fora da nossa casa. Obrigada pelo cuidado do Senhor. Receba os pedidos do varal, mais uma vez suplicamos ao Senhor. E atenda para a honra e glória do nome do Senhor. Que a nossa vida realmente seja uma vida transformada e restaurada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Senhor. Amém. Um grande abraço a todos vocês e aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje da Madrugada com Deus. Nós nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma Madrugada com Deus. E lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amém.